Ela cuspiu a frase como veneno. O melhor presente seria se você morresse. Por um instante, senti meu coração parar. Minhas mãos tremeram, não de idade, mas de incredulidade. Minha própria filha, aquela que eu carreguei no ventre, me olhava como se eu fosse um peso morto. As palavras ainda ecoam dentro de mim, cortantes como navalhas. A sala estava cheia de silêncio pesado, quebrado apenas pelo som distante de uma televisão ligada em outro cômodo. Ela desviou os olhos, fria, como quem já não me reconhecia como mãe. E naquele instante percebi, algo maior estava em jogo. Não era apenas desrespeito. Era uma tentativa de apagar minha existência, de me empurrar para o abismo antes da hora. Olhei para o contrato de financiamento sobre a mesa. Cada cifra ali representava anos do meu suor, dias inteiros de luta, noites em que minhas costas doíam e meus joelhos queimavam, mas eu não parava. Eu havia carregado famílias inteiras, como uma ponte de madeira antiga sustentando passos ingratos. E agora, essa ponte estava sendo queimada diante dos meus olhos. Que tipo de filha deseja a morte da própria mãe? Será que o amor, o sangue e a história que compartilhamos não significam nada? A pergunta me corroía por dentro, e ao mesmo tempo, me dava forças. Porque eu sabia que, por trás daquela frieza, havia algo que ela não contava. Uma ganância escondida. Uma trama que eu ainda não tinha desvendado. As palavras dela não apenas me feriram. Elas me despertaram. Foi como se um relâmpago rasgasse a noite mais escura, iluminando uma saída que eu ainda não havia enxergado. Eu podia aceitar meu papel de vítima silenciosa ou podia erguer a cabeça e transformar a humilhação em arma. Minha respiração ficou pesada. Minhas unhas cravaram na madeira da mesa. Eu não disse nada. Apenas a encarei, deixando que meu silêncio falasse por mim. E naquele instante, dentro de mim, uma decisão começou a nascer. Uma decisão que mudaria tudo. Eu já não estava apenas magoada. Eu estava alerta. E cada detalhe, cada sombra no rosto dela, cada tremor de voz mal disfarçado, tudo seria observado com olhos novos. Porque naquele instante eu entendi. Aquela não era apenas uma filha revoltada. Era uma ameaça. E quando uma mãe negra, marcada pela vida, entende que está sendo ameaçada, algo acontece. A dor se transforma em força. A ferida se torna lâmina. E o mundo ao redor, tão acostumado a nos ver em silêncio, começa a perceber que o silêncio também pode ser um grito prestes a explodir. Eu fiquei sentada diante dela, o olhar fixo, tentando decifrar o que havia por trás daquela frase. Era apenas raiva passageira ou algo mais profundo, mais calculado? O silêncio entre nós parecia um deserto, e eu sentia minha boca seca, como se cada palavra engasgada fosse areia me sufocando. O coração, no entanto, batia firme, lembrando-me de que ainda estava viva, muito viva, apesar do desejo cruel que ela havia confessado sem pudor. Enquanto ela mexia no celular, distraída, percebi o contraste gritante. Eu, com minhas rugas marcadas por noites mal dormidas e por anos de batalhas que me ensinaram a sobreviver. E ela, tão confiante, quase soberba, como quem acredita que já tem o futuro comprado. Era como olhar para um espelho partido. De um lado a mãe que sempre sustentou, do outro uma filha que agora tentava apagar a própria origem. Comecei a pensar em tudo que já havia suportado. Os olhares atravessados no trabalho, como se uma mulher negra de idade não tivesse mais nada a oferecer além de cansaço. Os sussurros das vizinhas, medindo minhas roupas simples, comparando com o brilho artificial das mais jovens. E agora, dentro da minha própria casa, a crueldade vinha de onde eu menos esperava. Isso me feria mais do que qualquer comentário maldoso de estranhos. Era sangue do meu sangue, tentando me reduzir a pó. Talvez por isso tantas pessoas escolham permanecer aqui, acompanhando cada revelação, porque sabem o peso de carregar uma vida inteira de silêncios e injustiças. Não é apenas minha história, é a de muita gente que já foi tratada como se o seu tempo tivesse acabado, como se já não tivesse direito de decidir o próprio destino. Eu respirei fundo. Lembrei de cada madrugada em que lavei roupas alheias para garantir comida na mesa. De cada ônibus lotado em que viajei em pé, guardando moedas com cuidado, sonhando em dar à minha filha uma vida mais digna. E agora ela me dizia que a melhor coisa seria a minha morte. Era como se cuspisse no prato, mas pior, cuspia no coração que sempre pulsou por ela.
A imagem do contrato sobre a mesa não saía da minha cabeça. Ele parecia olhar para mim, um papel vivo, testemunha de tudo o que estava acontecendo. Ali estava a chave de algo que eu ainda não entendia por completo, mas que em breve se revelaria. E foi nesse instante, ainda em silêncio, que percebi. Quando alguém deseja o fim da sua vida, é porque já planejou o que fazer com o que sobra dela. E eu precisava descobrir exatamente o que ela queria fazer com a minha ausência. Aquela noite foi longa demais. Fiquei deitada na cama, os olhos abertos, encarando o teto manchado pelo tempo. Cada rachadura parecia uma cicatriz que me lembrava de tudo que eu já havia enfrentado. Mas o que doía agora era diferente. Era como se alguém tivesse arrancado de mim a última razão de acreditar que ainda havia gratidão no mundo. O silêncio da casa era pesado, mas dentro de mim havia um barulho constante, como um tambor distante, batendo firme. Eu não conseguia esquecer o olhar dela, aquele brilho frio que não combinava com a menina que um dia correu pelos meus braços pedindo colo. A pergunta martelava: em que momento ela deixou de me ver como mãe para me enxergar apenas como obstáculo? Pensei no financiamento, naquele contrato sobre a mesa, que parecia respirar por conta própria. Ele representava não apenas um valor em dinheiro, mas o poder de decidir sobre o amanhã. E se eu desaparecesse, quem ficaria com o controle? A ideia me deu calafrios. O medo se misturava com a raiva, criando em mim uma força estranha, como se a escuridão que tentavam me empurrar fosse justamente o que acendia uma chama dentro do peito. As imagens passavam como um filme. Eu a vi adolescente, jogando o caderno no sofá e reclamando de não ter o tênis da moda. Lembrei de quando fiz um empréstimo escondido para comprar um computador usado, só para que ela não fosse ridicularizada na escola. Lembrei dos olhares de desprezo que recebi das mães mais ricas, como se eu tivesse ultrapassado um limite ao querer dar mais do que me cabia. Todas aquelas memórias, que deveriam ser laços de afeto, agora pesavam como correntes. Era como caminhar por um corredor estreito, iluminado por uma lâmpada fraca. A cada passo, o chão rangia, denunciando que havia algo prestes a ruir. E ainda assim, eu continuava. Porque dentro de mim havia a certeza de que aquela humilhação não seria apenas o fim de uma relação, mas o início de algo muito maior. A madrugada avançou. O primeiro raio de luz entrou pela janela, dourando os móveis gastos. A claridade contrastava com a escuridão que ainda me envolvia por dentro. E, nesse contraste, eu entendi. Quando a vida tenta te empurrar para o fundo do poço, é ali que você descobre até onde pode escalar. E eu sabia. A escalada estava apenas começando. Algo estava escondido nas sombras daquela frase cruel. E o que eu encontraria ao expor essa escuridão mudaria tudo de uma vez por todas. A manhã trouxe consigo um silêncio diferente, quase provocador. O cheiro do café subia da cozinha, mas não tinha o mesmo sabor de antes. Era amargo demais, como se o próprio ar tivesse absorvido a dureza das palavras que ecoavam dentro de mim. Olhei pela janela e vi crianças correndo na rua, rindo alto, como se o mundo lá fora ainda tivesse cor. E eu, dentro daquela casa, me perguntava em que momento minha vida tinha perdido a leveza. Minha filha passou pelo corredor, os passos firmes, sem me dirigir um olhar. Na pressa dela, percebi algo que nunca tinha visto com tanta clareza: a ausência de carinho. Aquela pressa não era apenas física, era como se ela tivesse pressa de se desfazer de mim. Esse detalhe, tão simples, me atingiu mais fundo do que gritos. Porque às vezes a indiferença é mais cruel que a ofensa direta. Sentei-me à mesa e deixei que as lembranças viessem. Vi a pequena festa de aniversário em que improvisei balões de papel crepom para que ela não se sentisse diferente das colegas. Lembrei do olhar desconfiado das mães brancas na porta da escola, quando eu chegava de uniforme de limpeza, tentando esconder as mãos cheias de produto químico. E recordei o sorriso dela, pequeno, mas cheio de orgulho, ao me apresentar como minha mãe. Esse sorriso já não existia mais. Talvez seja nesse ponto que muitos sintam o impulso de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os tocou. Porque, no fundo, cada um sabe o peso de amar e não ser amado na mesma medida. Enquanto mexia no café frio, pensei: será que ela um dia enxergará tudo o que fiz? Será que a juventude, tão cega pela ambição, um dia entenderá que cada conquista dela tem as marcas da minha pele, do meu esforço? Essas perguntas ficaram pairando no ar, sem resposta,
mas carregadas de uma verdade silenciosa. E foi nesse instante, entre lembranças doces e a amargura presente, que percebi algo novo. A força que nascia em mim não vinha só da dor. Vinha também da memória de tudo que já fui capaz de enfrentar. Era como se cada humilhação passada agora servisse de cimento para construir um muro de resistência. Eu sabia que a história ainda não tinha mostrado suas cartas mais pesadas. E que, por trás daquele contrato e daquela frieza, existia algo escondido que logo viria à tona, revelando o verdadeiro jogo em que eu tinha sido lançada sem pedir. A xícara ainda estava diante de mim quando ouvi o som metálico da chave girando na fechadura da porta. Não era madrugada, mas a sensação foi a mesma. Um arrepio que percorreu meu corpo como se algo estivesse prestes a acontecer. A luz do sol entrava pelas frestas da cortina, dourando a poeira suspensa no ar. E eu me senti pequena naquele espaço que sempre foi meu, mas que de repente parecia terreno estrangeiro. Cada gesto da minha filha, cada passo firme no corredor, parecia ensaiado, como se carregasse uma pressa que não me incluía. Havia algo além da frieza, algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que já pesava como uma pedra no peito. Foi nesse instante que me dei conta de uma verdade amarga. Quando alguém deseja sua ausência, não é apenas sobre indiferença. É porque já calculou o que fazer com o espaço vazio que você deixaria. A sala parecia testemunhar minha inquietação. Os móveis gastos, herdados de tempos de aperto, guardavam segredos de anos de luta. Cada arranhão na madeira era lembrança de uma infância criada no improviso, de sonhos pequenos que eu tentava transformar em grandes para ela. Mas agora, ao olhar ao redor, senti que aquele passado inteiro estava sendo reescrito sem a minha permissão. Era como caminhar sobre gelo fino. De um lado, a esperança de que talvez ainda houvesse arrependimento. Do outro, o medo de que a escuridão já tivesse tomado tudo. O coração oscilava entre essas duas margens, e em cada batida eu sentia que o tempo corria mais rápido, como se algo estivesse prestes a desmoronar diante de mim. Recordei uma noite distante, quando a levei ao hospital, pequena e febril, e fiquei sentada horas na cadeira dura, rezando em silêncio, sem saber se veria o sorriso dela outra vez. Aquele medo foi imenso, mas diferente do que sinto agora, porque naquela época havia incerteza, mas também havia amor. Agora, só restava a clareza cruel de que ela mesma havia me transformado em sombra. E no fundo desse silêncio carregado, uma suspeita começou a se formar, ainda sem forma, mas impossível de ignorar, como uma porta entreaberta em um corredor escuro, convidando ao desconhecido. Algo me dizia que o contrato sobre a mesa não era apenas papel, era o rastro de um segredo maior, que ainda se escondia atrás da pressa e dos olhos frios da minha própria filha. A suspeita que nascia em mim era como uma sombra que se alongava a cada segundo. Não era apenas o contrato sobre a mesa, não era só a frase cruel que ela havia dito. Era o conjunto de tudo, o olhar frio, a pressa, a ausência de qualquer gesto de afeto. Eu me sentia dentro de um quarto com as janelas fechadas, onde a luz ainda tentava entrar por frestas minúsculas, mas era constantemente abafada pela escuridão que dominava o espaço. Enquanto observava minha filha de longe, reparei em como ela se movia pela casa sem hesitação, como se fosse dela, como se eu já não tivesse lugar ali. Aquele detalhe simples me atravessou como uma lâmina fina, porque, ao mesmo tempo em que meu corpo ainda ocupava aquele espaço, minha presença parecia já ter sido apagada da memória dela. Eu era uma sombra andando em minha própria história. Era estranho como a vida conseguia unir extremos tão opostos. Eu lembrava da alegria genuína de vê-la dar seus primeiros passos, de ouvir o riso dela ecoar pelo quintal. Lembrava do cheiro de pão assando, quando ainda conseguíamos transformar pequenos gestos em grandes vitórias. Agora, essas lembranças brilhavam como estrelas distantes, visíveis mas inalcançáveis. Um contraste brutal com a frieza que me cercava no presente. O coração oscilava como um pêndulo. De um lado, a esperança ainda teimava em existir, sussurrando que talvez houvesse explicação, que talvez fosse apenas um momento. Do outro, o medo crescia, pesado, trazendo a certeza de que algo maior estava sendo tramado, algo que envolvia não só palavras cruéis, mas também decisões silenciosas que poderiam me apagar de vez. A cada respiração, eu sentia que estava prestes a atravessar uma porta invisível. Do lado de cá, a dor e a decepção. Do lado de lá, uma verdade que poderia mudar tudo.
Mas essa porta permanecia fechada, me obrigando a esperar, me obrigando a olhar para os sinais, para os detalhes escondidos nas frestas do cotidiano. E assim fiquei, como quem segura o ar dentro dos pulmões, sentindo que a resposta estava próxima, mas ainda fora do meu alcance. Uma respiração suspensa, à beira de um segredo que não tardaria a ser revelado. A sensação de estar diante de algo oculto começou a moldar cada gesto meu. Já não eram apenas suspeitas soltas, mas sinais que se repetiam, formando um desenho silencioso que eu não podia mais ignorar. O contrato sobre a mesa parecia pulsar, como se cada linha escrita guardasse um segredo a ser decifrado. E, enquanto minha filha andava pela casa com a segurança de quem já possuía tudo, eu observava em silêncio, recolhendo cada detalhe como quem junta peças de um quebra-cabeça. Era como caminhar em um campo de terra seca, esperando pela primeira gota de chuva. Eu sabia que algo estava prestes a romper, mas ainda não tinha forma. Esse intervalo entre o que se revela e o que permanece escondido é onde a mente mais trabalha, e foi ali que comecei a planejar, não com pressa, mas com precisão. A cada gesto dela, eu via não apenas a indiferença, mas também o reflexo do que poderia acontecer comigo se eu não me levantasse. Imagens surgiam na minha cabeça, misturando passado e futuro. Eu me via sozinha em uma casa vazia, com as paredes frias, apagada da própria história. Mas também me via em outra cena, de pé, erguida diante de olhares que nunca imaginaram minha força, revelando cada segredo guardado na sombra. Essas duas imagens se enfrentavam dentro de mim, como a disputa entre luz e escuridão. Esse contraste era o que me mantinha desperta. O medo de perder tudo e a esperança de reverter o jogo caminhavam lado a lado, alimentando uma tensão que me impedia de ceder. Eu sabia que cada passo em falso poderia custar caro, mas também que cada silêncio estratégico poderia me dar a vantagem que eu precisava. É curioso como histórias assim despertam algo em quem escuta. Muitos, ao ouvirem essas camadas de dor e descoberta, sentem o impulso de dividir suas próprias experiências, como se um comentário simples fosse também uma forma de resistência. Porque quando a dor encontra eco, ela deixa de ser fardo solitário e se transforma em força compartilhada. E assim, guardando palavras e expressões, deixei que o tempo se esticasse, consciente de que a revelação ainda estava à frente. Um segredo maior, escondido bem debaixo dos meus olhos, aguardava o instante certo para se mostrar. E eu já começava a sentir sua respiração próxima. O tempo parecia se arrastar, mas ao mesmo tempo cada segundo trazia um peso diferente, como se o ar estivesse carregado de algo que ainda não se mostrava. Os dias ganharam um ritmo estranho. Minha filha cruzava os cômodos com passos firmes, e eu, em silêncio, me tornava espectadora de uma peça em que, de repente, parecia ter perdido o papel principal. Era como assistir a minha própria vida sendo ensaiada por outra pessoa, enquanto eu me escondia atrás da cortina, observando. O contrato continuava ali, sobre a mesa, imóvel, mas vivo aos meus olhos. Eu o via como um corpo adormecido, pronto para despertar a qualquer momento. Era impossível não sentir que cada palavra impressa carregava um veneno disfarçado de promessa. O simples toque do papel me dava arrepios, como se a tinta pudesse queimar minha pele. Mas, ainda assim, era impossível desviar o olhar. As noites se tornaram longas. Eu me levantava para beber água e me pegava parada diante do espelho, encarando meu próprio reflexo. A luz fraca do corredor desenhava minhas rugas em linhas profundas, lembrando-me de tudo o que já vivi e de tudo que ainda podia perder. A incerteza me cercava como neblina. Eu ainda tinha forças para enfrentar aquilo? Ou estava diante de um jogo já decidido, no qual minha presença era apenas um detalhe a ser apagado? E, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que se recusava a ceder. Era pequeno, mas firme, como uma chama resistente ao vento. A lembrança de cada batalha que já enfrentei me fazia entender que não era apenas medo que eu carregava. Era também uma clareza crescente, que surgia entre as rachaduras da dor, revelando que talvez eu tivesse mais poder do que parecia. Esse contraste era constante, o coração que apertava diante da frieza da minha filha, e a mente que, silenciosa, começava a tecer possibilidades. A cada gesto dela, eu registrava uma nova peça, uma nova pista. Era como andar por um labirinto escuro, onde cada esquina podia ser ameaça, mas também podia ser saída.
E quanto mais eu observava, mais tinha a sensação de que aquele segredo maior, escondido entre as linhas do contrato e nos silêncios dela, estava prestes a se revelar. Algo aguardava, à beira da superfície, como um sussurro contido que poderia mudar tudo de repente. As horas começaram a pesar como pedras nos meus ombros. A cada movimento da minha filha, eu sentia como se o chão sob meus pés estivesse cedendo lentamente, revelando um abismo que se abria em silêncio. Não havia gritos, não havia confrontos diretos. Apenas uma frieza meticulosa, como quem espera que o tempo faça o trabalho de apagar. Essa ausência de calor era ainda mais cruel do que qualquer discussão, porque ela se infiltrava no ar da casa, tornando tudo gelado e sem cor. Às vezes eu fechava os olhos e me via caminhando por um corredor estreito. À direita, a luz de um passado cheio de lutas, mas também de pequenas vitórias que me sustentaram até aqui. À esquerda, a sombra de um futuro incerto, onde meu nome poderia ser esquecido como poeira levada pelo vento. Eu avançava nesse corredor com passos curtos, tentando manter o equilíbrio entre os dois lados, sem saber para qual deles cairia. O contrato sobre a mesa já não era apenas papel. Era como um espelho distorcido, refletindo possibilidades que me inquietavam. De um ângulo, mostrava a promessa de segurança, fruto de anos de sacrifício. De outro, revelava a ameaça de ser substituída, descartada, apagada como uma assinatura rasurada. Essa dualidade me corroía por dentro, criando um nó que nem as lágrimas conseguiam desfazer. No entanto, dentro de mim, uma voz silenciosa começava a crescer. Era frágil, mas persistente. Lembrava-me de que já enfrentei noites sem comida, dias de humilhação velada e olhares que tentavam me reduzir a nada. Se sobrevivi a tudo aquilo, por que agora eu cederia? A dúvida me rondava, mas a confiança, ainda tímida, começava a se erguer como um fio de luz atravessando a escuridão. Esse contraste entre confiança e dúvida era constante. Havia momentos em que eu acreditava enxergar uma saída clara, e outros em que tudo parecia se desfazer diante de mim. O coração acelerava como se acompanhasse esse jogo de luz e sombra, reforçando a sensação de que algo crucial estava prestes a ser desvelado. E assim permaneci, entre lembranças que me sustentavam e incertezas que me atormentavam, sentindo que o tempo se aproximava de um ponto decisivo. O silêncio da casa parecia segurar o fôlego comigo, como se todos os móveis, paredes e sombras aguardassem, junto comigo, a revelação que ainda se escondia no horizonte. Foi quando percebi que a vida inteira havia me preparado para esse instante. O silêncio pesado da casa já não me esmagava, agora soava como um palco vazio prestes a receber a primeira luz. Eu não era apenas uma mãe ferida por palavras cruéis, eu era mulher que carregou o peso de gerações e que, diante da ameaça de ser apagada, descobria dentro de si uma força que muitos jamais imaginariam. Olhei novamente para o contrato e, dessa vez, não o vi como sentença, mas como chave. Ele não representava apenas o que minha filha queria conquistar à custa da minha ausência. Era também a prova de que ainda havia escolhas nas minhas mãos. Essa percepção transformou o medo em algo diferente. Era como atravessar uma tempestade e, de repente, perceber que o céu começa a clarear atrás das nuvens. A dor ainda estava ali, viva, mas já não me dominava. Era combustível. Cada lembrança de noites de esforço, cada olhar de desprezo que suportei em silêncio, agora servia como tijolo de uma muralha erguida dentro de mim. Entendi que a fragilidade que ela via em mim era apenas uma parte da história. A outra parte, escondida por anos, era a capacidade de resistir e surpreender. Esse contraste me deu nova energia. Entre desafio e conquista, entre sombra e claridade, eu encontrava meu lugar, e percebi algo ainda mais profundo. Há um privilégio em não desistir de si mesma, em se levantar mesmo quando esperam que você caia. E esse privilégio eu senti como um presente raro, que poucos reconhecem no momento, mas que transforma tudo ao redor. Se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido esse movimento dentro de si. E é nesse reconhecimento silencioso que muitos escolhem deixar um sinal, seja com um gesto, uma palavra, um comentário ou até mesmo ao se inscrever para permanecer nessa travessia. Porque quando a história ressoa, ela não é apenas minha, ela passa a ser nossa. E foi assim, diante das mesmas paredes que antes pareciam me aprisionar, que senti algo mudar. Não era ainda a resolução final, mas era o nascimento de uma certeza,
Eu não estava sendo apagada. Eu estava apenas começando a escrever, com minhas próprias mãos, a parte mais poderosa da minha história.